Ele é cirurgião plástico e vai nos falar sobre os cuidados e as precauções na hora de escolher o melhor procedimento, né? Ou seja, todos nós, quando olhamos no espelho, doutor, a gente tem alguma coisinha que fala assim, mas esse narizinho, essa orelhinha, essa bochechinha, esse pé de galinha, sempre tem alguma coisa para ver. E aí, o que escolher, como escolher e principalmente a escolha do profissional é importante. Por isso eu lhe dou, né, as boas-vindas. Obrigado, Rita. Bem-vindo aqui. Doutor, na hora de pensarmos em uma cirurgia plástica ou um procedimento que necessite de um cirurgião plástico, primeiro a gente tem que pensar o quê? É necessário? Eu preciso realmente fazer? Acho que essa seria a primeira pergunta. Vamos lá, primeiro eu te trouxe um livro, Rita, que eu escrevi para os pacientes, tá? Que é um livro muito básico que eu te entregar. Muito obrigada. Ele aborda toda essa questão que eu vou entrar agora com você um pouquinho nesse tema. O que faz o paciente sentir se deve ou não fazer a cirurgia? É quanto uma coisa te incomoda. Então, quem decide isso não é o profissional, é o paciente. Então, você tem uma coisa todo dia que você olha no espelho, você fala, putz, se eu fazer isso eu fico mais feliz. Meu nariz, tudo, sempre que eu olho eu só vejo ele me impede de fazer a foto. É isso que deve levar o paciente para fazer a cirurgia. Em cima disso ele vai explicar isso para o profissional e ele em cima disso vai falar, faz sentido ou não. Mas primeiramente é o paciente. Então neste livro já é uma conversa com o paciente. Eu acho que é bem tudo que o paciente tem que saber. Como escolher, como ele se sente, quem é o paciente certo. Então, o paciente certo é aquele que se incomoda e quer fazer isso para si mesmo, não para os outros ou para resolver algum problema. Quais são as técnicas, as menos invasivas, até as mais complexas, tudo eu juntei nesse livro para explicar para todo mundo. E aqui está marcado as informações essenciais que todo paciente deve saber para realçar os traços naturais e rejuvenescer com segurança. Agora, esta palavra rejuvenescer não tem o mesmo sentido para todas as pessoas que buscam um procedimento. Porque algumas pessoas querem voltar ao que era na sua adolescência. E não que seja impossível, mas dá muito mais trabalho, para o médico principalmente, voltar no tempo. Porque o nosso envelhecimento, ele é natural, né? Sim, sim. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que o profissional tem que diferenciar. Ele tem que sentir isso, ele tem que escolher muito bem o paciente, não para o bem-estar dele, para ele poder entregar para o paciente que vai deixar ele feliz. Então, aquele paciente que fala, eu quero ter 20, 25 anos, descarta, não é o paciente que você quer. O que é o paciente? Que tem 50, 60 anos, muitos com 60 anos falam para mim, estão no auge da vida deles, estão curtindo a vida como eles nunca curtiram, mas olham no espelho e não estão satisfeitos com o que estão vendo, se incomodam com alguns pontos da face. Você ajustando isso, que eles se olham novamente no espelho e se sintam satisfeitos com o que eles enxergam, aí sim é uma excelente indicação. Gostei da palavra. Eles se olham no espelho e se sentem satisfeitos. É esse o ponto. É a pessoa não tentar voltar no tempo, mas sentir-se satisfeito com o que ela vê no espelho hoje. Perfeito. Ela envelhecer bem. Então, normalmente se olha no espelho, ela vê que envelheceu, mas tem algumas coisas que marcam um pouco mais. Ai, meu pescoço, isso aqui está um pouco caído. Eu fazendo isso, ajustando um pouco, eu vou ficar feliz com isso. É isso que a gente quer entregar, de uma maneira muito natural, que ele, de novo, fique bem com si mesmo, né? Agora, nós estamos nesta semana, doutor, falando sobre as noivas, né? Os casamentos. E eu sei que há uma busca muito grande, principalmente quando os filhos, né, marcam o casamento com uma certa antecedência e a mãe, na hora, já quer falar, peraí, eu vou para o casamento, mas se é para aparecer na foto, eu aí fazendo pequenas correções para que ela se sinta e esteja também mais bonita na foto. Essa procura é comum, não é? E não só das mulheres, tá? Dos pais também. Então, os homens como as mulheres, ambos procuram, é comum, o cirurgião plástico para estar bem para o casamento, seja da filha, do filho, é muito normal.
Então, agora é interessante nós acharmos normal isso, e eu até depois vou comentar sobre uma amiga, porque a gente tem que tomar muito cuidado também na hora de escolher o procedimento, escolher o profissional, e é por isso que o doutor Thomas Benson está aqui conosco hoje. O que o fez escolher, assim, essa especialidade de cirurgia plástica, parte facial. A parte facial, principalmente. Sempre já gostei, mas foi há 4 anos, 5 anos atrás, que eu conheci uma técnica, por um artigo de um cirurgião plástico famoso dos Estados Unidos, que eu estudei ela, vi o potencial, e hoje a técnica que realmente se destacou no mundo inteiro, que é o Deep Plane Facelift e resultados, e eu fui um dos primeiros a trazer isso para o Brasil. E com isso, do nada, meu consultório de cirurgias plásticas normais começou a trazer cada vez mais pacientes de face, sendo que depois de 3, 4 meses eu olhava e falava, só tem paciente de face. E aí, 4 anos atrás acontecendo, hoje em dia é normal, é só face praticamente. Hoje praticamente é só face. Sim. Porque a procura maior também é essa, né? É o que as pessoas veem primeiro, assim, acordou de manhã, vai escovar os dentes, já se vê no espelho, já começa a notar aquilo que falamos no começo da nossa conversa. Sim. Mas eu acho que tem outro ponto, Rita, que você comentou da escolha do profissional certo. Então, quando a pessoa pensa em mexer na face, ela se preocupa muito com o profissional. Então, ela realmente vai escolher, e deve escolher mesmo, alguém que só faça isso, porque o rosto, se não der certo, não tem como esconder. Vai aparecer. Vai aparecer. Inclusive, eu tenho autorização hoje para falar de uma amiga que, para o casamento da filha, ela fez um procedimento e foi muito triste para ela, né, que não ficou como ela queria, ela teve reação alérgica, tudo. Então, é necessário que você conheça bem o profissional para que, fazendo todos os testes, você tenha também a segurança do médico, a segurança do produto que vai ser usado e se você tem reações ou não àquele produto. Né? Porque depois ela gastou muitos anos da vida dela e muito dinheiro para conseguir recuperar uma parte do que ela havia perdido. Apesar da beleza natural dela já ser linda, aqueles pequenos ajustes, né? Então eu acho que é importante o que nós estamos falando aqui, doutor, primeiro, para ficar satisfeito com a sua imagem e buscar esse profissional. O senhor é especialista em face. Então, por exemplo, se vamos fazer de joelho, vamos procurar um especialista de joelho. Vamos procurar um de pé para fazer joelho. É mais ou menos nesse sentido. Perfeito. Foi por isso que, eu escrevi esse livro e eu expliquei isso muito bem no livro, que eu comento que a questão não adianta você fazer com alguém o rosto, com um médico indicado da amiga que fez os seios da amiga. É outra coisa, é outra cirurgia. Isso está aqui no livro também. Eu explico todos esses detalhes e por que esses detalhes. E tem mais uma coisa, o rosto tem tantos detalhes, então ele tem que ficar natural, ele tem que trazer um resultado, ele não pode dar errado, ele tem que durar. Então, tem que ter experiência. E eu acredito muito que a rotina, o dia a dia de um profissional é que traz essa excelência. Então, não tem jeito, tem que procurar alguém que só faça isso. A Beleza da Face, o seu livro, é o título do seu livro, ele ajudou também a esclarecer para os pacientes e dar mais essa confiança e essa segurança para ele. Sim, eu tento até um pouco explicar para o paciente quem é o paciente certo. Então, vou contar de uma história. Tem um paciente que veio e quer operar o nariz. Não gosto do nariz, tal, ele fala, não acho namorada e eu quero fazer meu nariz, tá? Se operou o nariz. 10 meses depois, ele vem e fala, estou insatisfeito com o meu nariz. Fala, mas está bonito, por quê? Aí você conversa e percebe que ele continua sem namorada. Ele acredita que o nariz foi a causa do namorado. Nunca vai ser o nariz, é a pessoa que não está conseguindo. Então, você entender qual é o paciente certo e o paciente também perceber o que isso vai poder entregar para ele é fundamental. Então, aquilo que a gente comentou no começo. O paciente tem que perceber o que eu consigo entregar. Eu quero esse mais bonito, quero estar bem comigo mesmo e não ter uma expectativa não real. Então, isso são vários pontos, isso é um dos pontos que eu quero também abordar
neste livro. Trazendo um pouco para a nossa Semana das Noivas, a partir de quantos anos se é possível fazer qualquer procedimento? Porque hoje a proteína botulínica é usada, e às vezes até indiscriminadamente. Sim. Mas a partir de quantos anos? Se a noiva, por exemplo, mas eu quero melhorar isso, quero melhorar aquilo para o meu casamento. A partir de quantos anos está indicado algum procedimento para esta noiva, ou esta mãe, ou essa avó? Eu acredito que a gente tem que diferenciar. Temos vários Sim. procedimentos. Temos como a toxina botulínica, que é um procedimento muito tranquilo. E no momento que a pessoa tem rugas dinâmicas, com as coisas que a gente mexe, já tem uma indicação, ela pode ser jovem, dá um efeito legal. O que a gente tem que entender é, tudo tem seus limites, então a pessoa é jovem, trabalhar um pouquinho com toxina, com um pouquinho de preenchimento, legal. O que acontece muitas vezes errado? A pessoa vai envelhecendo e aí os profissionais colocam um pouquinho mais daquilo que não está funcionando mais tão bem e põe mais e mais e mais e mais. E aí esse mais não vai mais ajudar, ele só vai fazer tudo ficar estranho. Aí a gente tem que... Estranho, gostei da palavra, vai fazer ficar estranho. Aí tem que começar mudar um pouquinho a visão, que é possível ou não, e para os procedimentos cirúrgicos. E quando esses são indicados? Eu falo, a partir do momento que o paciente olha no espelho, faz essa movimentação, vê no pescoço, fala, eu gosto disso. Aí já tem indicação. Então não é uma questão de idade, e sim mais de queixa e o que a gente consegue entregar. Perfeito. Eu falei proteína botulínica, é toxina botulínica. Existem pacientes que podem ter reações à toxina? É feito algum exame, pré-exame, para ter certeza de que aquela pessoa não vai ter reação, alguma reação alérgica? A toxina é muito raro, mas pode acontecer. Tem dois tipos de reações. Uma é uma reação que tem uma reação alérgica, que fica vermelho mesmo. Chega a inchar? Pode, é muito raro, pode acontecer. E uma é que você injeta, ela tem uma reação de tal maneira que não faz efeito no paciente. Então são duas coisas diferentes. Normalmente a gente levanta bem o histórico, você vai aplicar a primeira vez, você vai aplicar uma dose um pouco menor para sentir um pouquinho como o paciente reage. Em cima disso, você vai conhecendo ele e você vai ajustando isso para chegar no resultado que você deseja. Eu estou aqui tirando algumas dúvidas, mas eu sei que tem uma técnica aí queridinha do momento, né, que as pessoas estão buscando muito, é o Deep Plane. Isso é a técnica que a gente trouxe dos Estados Unidos há uns 4 anos atrás, que é o Deep Plane Facelift, que lá um grande nome popularizou ela, e é uma técnica realmente que traz para a gente resultados muito mais naturais, eficazes e duradouros. Então, é uma técnica que hoje praticamente dominou o mercado da cirurgia plástica facial, e foi esse o gatilho que fez, que você me comentou, me levar só para a cirurgia facial praticamente. E para a gente fechar aqui, né? Porque, olha, para você que está aí acompanhando o programa Mulher.com, a gente está na Semana do Casamento, a gente imagina que é o início de uma nova vida e que isso vai durar muito tempo, ou seja, vão envelhecer juntos. E isso que é importante a gente conscientizar e ter no coração. Eu quero envelhecer ao lado da pessoa que eu escolhi para o resto da minha vida, né? E quando a gente fala a palavra envelhecer, quando a gente é jovem, a gente não pensa, mas a gente envelhece. E o que é envelhecer bem, doutor? É você olhar no espelho e estar bem com você mesmo. Eu acho que essa é a palavra certa. Então, é você estar bem com si. Você vai envelhecer, faz parte, você tem que aceitar. Mas você tem que estar bem. Doutor, deixamos de falar algo importante, como dica, como orientação para quem vai casar, para as mães e para as sogras, né, para as vovós que querem no casamento mais lindas, ou para o seu dia a dia, né, para estar bem, para envelhecer bem? Eu acredito que talvez a parte mais importante é para ir atrás, é para se cuidar, mas faça isso com bom senso, faça isso com um bom profissional, escolha bem, converse bem com ele, se informe bem para não fazer coisas erradas ou que depois você possa se arrepender. Perfeito. E uma coisa que é importante, nós não falamos, mas é importante,
toda a classe médica, toda a especialidade médica tem o seu conselho, né? Título especial da sociedade. E aí, a sociedade, veio a palavra, doutor. É interessante que as pessoas também busquem se o profissional, porque nós estamos com todo o Brasil, estamos inclusive fora do Brasil pela internet, pelo YouTube, e então é importante que a pessoa entenda isso. Onde ela estiver, vai buscar um profissional que ela verifique se ele tem o seu registro no conselho da sociedade, no caso de cirurgia plástica. Eu acho que são vários pontos. Então, ela deve, ao procurar o profissional, então isso também explico tudo, ela deve olhar, ele é especialista da área que ele vai atuar, então cirurgião plástico, ele tem rotina nisso do dia a dia, ele trabalha nisso. Hoje em dia, as pessoas conseguem também, via redes sociais, internet, Google, procurar informações sobre essa pessoa, onde ela opera, juntar essas informações e escolher um profissional certo. Essas são as dicas. E Isso estão que é no livro. Importante. É isso. Doutor, eu quero agradecer sua participação. Obrigada por estar conosco. Estamos de portas abertas para todas essas informações e incentivo, porque se a pessoa está bem consigo, ela está de bem com a vida, ela está de bem com todo mundo e de bem estando consigo mesma, ela fica de bem com todo mundo. Isso, pronto, aí resumindo, é isso mesmo. É isso mesmo. Doutor, muito obrigada. Prazer, Rita. Conversamos com o cirurgião plástico e também especialista em cirurgias da face, dentro dessa especialidade, com o Dr. Thomas Benson. Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu não abri para perguntas, para vocês fazerem, porque senão vocês não iam dar sossego para ele, porque eu sei que todo mundo sempre tem alguma coisinha para perguntar.